Ele começa já no subtítulo da matéria dele, dizendo que tudo o que está sendo ventilado sobre essa história de Kids pretos, de tentativa de golpe e de sequestrar, de prender o Moraes, ou seja lá o que for, ele está dizendo aí, olha, tudo especulação, interpretação frágil, é tudo pastel de vento, não tem nada aí. E eu li também o relatório da PF e já tinha feito até uma análise na semana passada, na quarta-feira passada, aliás. Eu nem esperei chegar o domingo para o dia do TV em Justiça, né? Eu fiz na própria quarta-feira, fazendo uma análise só que da decisão do Moraes. Aqui agora a gente está lidando diretamente com o relatório da Polícia Federal. Relatório esse que embasou a decisão do Alexandre de Moraes. E esse relatório é um pastel de vento. Até, como é que chama aquele negócio que o Deltan fez com aquelas setinhas? PowerPoint. Até PowerPoint de setinha tem. Aquele PowerPoint vagabundo. Vamos lá. Ele diz o seguinte: em 19 de novembro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Contra-Golpe. Já falei aqui desse nome, né? Contra-Golpe. Na verdade, quem deu o golpe foi o Moraes. Então, isso aqui é Operação Contra-Golpe. Isso aqui é migué, porque quem deu o golpe foi o Moraes. Mas vamos prosseguir. Operação Contra-Golpe, com o objetivo de desarticular uma suposta organização criminosa formada por militares e um policial federal. Segundo a Polícia Federal, o grupo teria planejado um golpe de Estado após as eleições de 2022, buscando impedir a posse de Lula e Geraldo Alckmin e restringir a atuação do STF. Entre as ações atribuídas ao grupo está o chamado Punhal Verde Amarelo, que supostamente incluía o assassinato de Lula e Alckmin e a prisão ou execução do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí tudo a gente já viu, ele está fazendo aqui uma introdução. Aí ele vai falar, a operação resultou na prisão de 5 pessoas, incluindo 4 militares das Forças Especiais do Exército, os Kids pretos. Importante destacar que esse termo é incorreto. Aí aqui o Ágape faz uma observação. Kid preto é tradicionalmente utilizado para se referir ao comandante das Forças de Operações Especiais e não aos demais integrantes. Isso aqui eu mesma não sabia. Isso aqui eu soube aqui lendo os comentários do Ágape. Então, os Kids pretos é um cara só. Seria só o comandante e não os demais, segundo aqui o David está explicando. Ou seja, era o apelido que se dava a uma pessoa que ocupava uma posição específica. As prisões dos militares foram autorizadas pelo próprio Moraes, responsável por centralizar e conduzir diversas frentes investigativas relacionadas aos atos antidemocráticos ocorridos durante e após o processo eleitoral de 2022. Apesar da gravidade das acusações e do impacto midiático, uma análise detalhada do relatório da PF revela uma série de inconsistências e lacunas. E isso aqui eu posso dizer para vocês que tem mesmo. Tem mesmo. Eu já tinha feito uma análise com base só na decisão do Moraes e mesmo sem ver o relatório, eu já pensei, olha, não tem como isso aqui ter consistência não, porque se tivesse consistência, com certeza o Moraes teria colocado as partes mais impressionantes do golpe na decisão dele. Só que aquela decisão lá, como eu comentei na quarta-feira, no outro TV em Justiça, edição extra da quarta-feira, era um pastel de vento. Então eu imaginei, na decisão é claro que o Moraes pegou as coisas principais que estavam no relatório. E, como a gente pôde ver, não tinha nada ali. Então eu já desconfiei que no relatório realmente não tivesse nada, né? Fosse pastel de vento, e é. Está dizendo aqui, olha, aparentemente a imprensa baseou as suas coberturas apenas nos comunicados oficiais da PF e do STF, sem aprofundar a leitura nas quase 200 páginas do documento. Então eu concordo com ele. Ele está dizendo, a imprensa saiu noticiando.
Oh, meu Deus, o golpe, descobriram o golpe, que coisa horrorosa. Tá todo mundo baseando as suas matérias, baseando as suas conclusões no press release da imprensa. Tá todo mundo baseando em manchete. Tá todo mundo sendo brifado. O que eles querem que seja falado, aí eles falam, sem se importar se aquilo ali realmente corresponde à realidade do que está no relatório. Ninguém se incomodou, diferentemente do David Agape, ninguém se incomodou, provavelmente a Andrea Sadi não se incomodou, em ler o relatório, em sentar a bundinha na cadeira. Dá trabalho, é chato. Chato. Mas dá trabalho sentar a bundinha na cadeira e ler as 200 páginas do relatório. É chatão. Mas, enfim, se você trabalha com isso, se você quer comentar as coisas, se você quer dar notícia, você vai ter que fazer isso. É a parte chata do trabalho, que parece que os jornalistas não estão fazendo. Mas ele fez, eu gostei do que ele escreveu. Por isso que eu estou passando isso aqui para vocês agora. Mas nesse momento, nós temos 7.392 pessoas em todos os canais. Muito bom. Vamos prosseguir aqui. Ó. Por exemplo, embora se alegue que o grupo planejava assassinar ou sequestrar Alexandre de Moraes, o relatório não apresenta prova de que isso foi planejado ou que estava em andamento. Como a gente vai ver, eles dizem, a PF diz que a intenção era planejar, era sequestrar ou matar o Alexandre de Moraes, mas você vai lendo o relatório e vai esperando ali. Cadê? Cadê? É que nem livro ruim, que todo mundo diz que é bom. Você começa a ler o livro, né? Começa a ler, pô, o livro tá ruim, mas todo mundo diz que é bom, né? Aí você fica esperando, não, pô, agora vai. Aí começa o diálogo aqui, opa, agora o livro vai ficar bom. E não fica. Então você vai lendo esse relatório, vai esperando o momento em que vai culminar, né? Em que vai ter o ápice. E não acontece o ápice. Você fica esperando aparecer ali, não, vamos fazer acontecer, tal, com o ministro, e não acontece nada. E é isso aí, é que nem quando você está lendo, então, um livro ruim que todo mundo diz que é bom. Você fica esperando e não acontece. Ó, o relatório não apresenta prova de que isso foi planejado ou que estava em andamento. Não tem nada ali. O relatório da PF dedica a maior parte de suas páginas aos métodos investigativos utilizados para identificar os suspeitos, como rastreamento de comunicações, análises de dados digitais. Minha análise, no entanto, aí é o Agape falando, se concentrará exclusivamente nas alegações de golpe de Estado, especialmente no que tange às supostas ações planejadas contra o Alexandre de Moraes. Então, ele está dizendo aqui que tem um monte de documento acessório, lance de rastreamento, de celular, essas coisas, mas ele vai concentrar ali a análise dele na alegação de golpe de Estado. Aí ele faz aqui um disclaimer. Ele faz aqui uma advertência para quem está lendo a reportagem dele. Ele fala, olha, na minha opinião, né, há indícios de que houve de fato golpe, planejamentos relacionados a um golpe, segundo está dizendo aqui o Agape, ou como queiram chamar. Então, essa é a conclusão que ele tira, de que ele acha que realmente teria havido um planejamento de golpe. Mas, como a gente já falou aqui na quarta-feira, e eu vou repetir, planejamento não é crime. Planejamento é ato preparatório. E como a gente está careca de saber, o itinerário do crime tem 4 fases. Né? É a cogitação, quando a ideia surge na cabeça do sujeito, quando ele tem a ideia de praticar aquele crime, é a primeira fase. Quando surge a sementinha. A segunda fase são os atos preparatórios, quando ele vai se preparar para praticar aquele crime. Até essa segunda fase, essa preparação, por exemplo, se ele compra explosivo ou se ele compra uma arma, isso ainda não é o crime final, digamos assim. Pode até ser o crime de porte de arma, mas não é o crime de
golpe de Estado. Não é. Ato preparatório não é crime ainda. Essa é a segunda fase do itinerário do crime. Aí só na terceira fase do itinerário, que são os atos executórios, é que aquilo ali passa a ser um crime, que é quando a pessoa efetivamente vai lá e faz o que estava planejando. Por exemplo, se ela está planejando matar alguém e ela comprou uma arma para matar alguém, a partir do momento em que ela puxa o gatilho e atira, ela pratica um ato executório. Então, nesse momento, ela está praticando um crime. Mas enquanto ela só comprou a arma, fica ali só no âmbito do porte de arma só, se ela não tiver porte de arma. Mas ainda não é nem sequer uma tentativa de homicídio. Então, você precisa chegar na terceira fase. Então, planejamento de golpe de Estado é um pastel de vento. Não é crime algum. Mas aí a gente já vê o Gilmar Mendes se antecipando e dizendo, não, o que houve não foi uma mera preparação, foi uma verdadeira execução. Então, ele sabe que ato preparatório não é crime. Então, ele já está lançando esse migué, porque isso é migué jurídico. Ele já está lançando esse migué de que houve uma execução. Mas que execução, cara pálida? Qual foi a execução que foi feita? Pode ter havido até um planejamento, mas a execução a gente não viu. Alguém viu aqui alguma execução de golpe de Estado? Eu não vi. Pode ter sido alguma coisa planejada, sim. Mas execução ninguém viu. E essa é a conclusão que o Ágape está falando aqui. Olha, acho que teve planejamento. Mas planejamento não é nada. Ó, embora eu compreenda a motivação de quem defendeu ou apoiou essa ideia, especialmente diante das irregularidades no pleito de 2022 e da eleição de uma pessoa condenada por corrupção, nunca apoiei a possibilidade de intervenção militar. Então, ele só está fazendo um disclaimer aqui, dizendo, olha, eu até entendo a motivação das pessoas, estava todo mundo muito indignado com aquelas claríssimas irregularidades das eleições de 2022, então estava todo mundo indignado e com razão, então essa é uma motivação justa, porém, ele está dizendo aqui, nunca apoiei a possibilidade de intervenção militar.